Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo do Vem Segue-me. Essa semana estamos estudando o livro de Números, Velho Testamento, capítulo 11 ao 14 e do 20 ao 24. E o tema é: não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais. Bom, a aula já poderia até encerrar por aqui somente com esse tema. Não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais. Esse é o resumo do que nós vamos aprender nesta aula. Os temas são os seguintes tópicos: falar contra o profeta do Senhor ofende o Senhor. E era o homem Moisés muito manso. Com fé no Senhor, podemos ter esperança no futuro. Se olharmos para Jesus Cristo com fé, ele vai nos curar espiritualmente. Coisas pequenas e simples. Então, esses são os tópicos que nós vamos estudar e eu convido você a ficar aqui comigo até o final. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho aí para receber as notificações. E mais importante do que isso é você deixar o seu comentário e participar da aula aqui, contribuindo com o seu conteúdo para que outras pessoas possam aprender com o seu comentário também. E desde já agradeço a todos vocês que participam aqui conosco em todas as aulas. Bom, primeiro tópico: falar contra o profeta do Senhor ofende o Senhor. Então, nós estamos estudando o livro do Velho Testamento. O profeta do Velho Testamento que temos falado e estudado é sobre Moisés. Mas eu queria lembrar que nós temos hoje um profeta, que é o presidente Russell M. Nelson, que aparece aqui na foto, e que essa lição que nós aprendemos no livro do Velho Testamento a respeito de Moisés também serve para os dias atuais, pois falar contra o profeta do Senhor ofende o Senhor. Então, vamos aplicar essa lição. Números 11, de 4 a 6. E o populacho que estava no meio deles veio a ter ardente desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e do alho poró, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante de nossos olhos. Então, como eu disse aqui no tema da aula, né, do tópico dessa aula, falar contra o profeta ofende o Senhor. E aqui os israelitas estavam falando contra o profeta e reclamando para Deus de todas as coisas que estavam acontecendo com eles. Então, os israelitas estavam murmurando e reclamando. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não me crerão, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Então, o Senhor, depois de todas as coisas que ele fez, né, até o mar, Moisés abriu lá para o povo poder passar, todos os sinais que foram dados, ainda assim, muitos deles não estavam crendo no próprio Senhor Jesus Cristo, ou em Deus, e no seu profeta Moisés, e estavam sempre reclamando de todas as coisas. E no 19 diz assim: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza de tua misericórdia, e como também perdoaste este povo desde a terra do Egito até aqui. Então, Moisés estava sempre intercedendo para que o Senhor perdoasse todas essas reclamações, todas essas murmurações que o povo estava fazendo. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Então, o Senhor, mais uma vez, respondendo às orações de Moisés, perdoando o povo, apesar de suas reclamações e murmurações. No capítulo 12, diz que: e falaram Miriam e Arão contra Moisés. Então, eles estavam aí criticando Moisés, seus irmãos, Miriam e Arão, por causa da mulher cusita, que desposara, porquanto tinha desposado a mulher cusita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Então, os irmãos aqui estavam reclamando contra Moisés, pois ele já era idoso e havia se casado novamente. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que cures. Assim, Miriam esteve fechada fora do acampamento 7 dias, e o povo não partiu até que trouxesse Miriam. Então, Moisés não só orava pelo povo para pedir que o Senhor perdoasse, né, todas as reclamações e falta de fé do povo, suas murmurações, mas também estava nesse momento aqui orando pelos seus irmãos
que estavam criticando aí Moisés. A lição que a gente aprende aí nesse tópico, o próximo e era o homem Moisés muito manso. Então, esse princípio que a gente aprende aqui no primeiro tópico, vou voltar aqui, o primeiro tópico é falar contra o profeta do Senhor ofende o Senhor. Então, esse é o primeiro princípio que a gente aprende, que nós não devemos reclamar, não devemos falar mal do profeta, não devemos murmurar. Esse é o primeiro princípio que nós devemos aplicar na nossa vida. E o próximo princípio que nós devemos aplicar é de ser manso, assim como Moisés era. Moisés teve muita paciência, muita mansidão para poder conduzir o povo que estava reclamando e também os seus irmãos ali naquele momento. Então, esse exemplo de Moisés nós precisamos aplicar na nossa vida, que diz em Números 12, versículo 3, e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Definição de mansidão, qualidade do que é temente a Deus, justo, humilde, doutrinável e paciente nas horas de sofrimento. Os mansos estão dispostos a seguir os ensinamentos do Evangelho. Então, olha só quão importante é nós aplicarmos esse princípio da mansidão e ser manso na nossa vida. Exemplo de mansidão é Jesus Cristo. Assim como Moisés também foi um grande exemplo de mansidão, não podemos deixar de ler essa escritura aqui em Lucas 22, 41 a 42, que diz: apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, porém não se faça a minha vontade, senão a tua. Então, Jesus Cristo foi um grande exemplo de homem manso, um grande exemplo de mansidão, e aplicou todos esses ensinamentos na sua vida, esses ensinamentos que nós aprendemos de ser justo, humilde, doutrinável, paciente nas horas de sofrimento. Então, Jesus Cristo, ele foi tudo isso. E esse exemplo nós precisamos seguir. O próximo tópico que a gente aprende e o ensinamento que a gente aplica na nossa vida é que, com fé no Senhor, podemos ter esperança no futuro. Muitas vezes nos sentimos desanimados com relação ao futuro, mas se nós tivermos fé no Senhor Jesus Cristo, nós sempre vamos ter esperança. Os israelitas estavam explorando a terra prometida aqui nessa escritura, no versículo 23, onde diz: depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga. Também trouxeram das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho de uvas que dali cortaram os filhos de Israel. Então, aqui na imagem do lado, a gente tem uma noção aí daquilo que eles estavam vivendo aqui nessa escritura. E caminharam e foram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e retornando deram notícias a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a qual nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Então, aqui nós estamos falando da terra prometida. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E difamaram a terra que tinha espiado diante dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos os seus olhos. Bom, próximo tópico é: se olharmos para Jesus Cristo com fé, ele vai nos curar espiritualmente. Em Números 20, de 7 a 9, eu separei aqui essa escritura que é bem interessante, que fala que o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai e a rocha perante os seus olhos, e ela dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha e darás de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Então o Senhor disse para que ele pudesse ferir a rocha, para que saísse água da rocha, como a gente vê nessa imagem aí ao lado. E Moisés e Arão congregaram
a congregação diante da rocha, e Moisés disse: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Então, aquela falta de fé, aquela reclamação que o povo estava tendo, Moisés reuniu o povo ali, questionou para eles, né, se eles acreditavam que dali sairia a água, e ali Moisés ele feriu a rocha 2 vezes para que pudesse sair da água para poder alimentar o povo. Bom, essa rocha que nós lemos nessa escritura, o significado dela é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a rocha e deve ser a rocha da nossa vida. Não por coincidência, ele feriu 2 vezes a rocha. E Jesus Cristo, ele sofreu por 2 vezes, na cruz e no jardim do Getsemane. Então, a rocha, que é Jesus Cristo, representado nessa escritura aqui, foi ferida também por 2 vezes, assim como Moisés feriu essa rocha por 2 vezes, e ali pôde alimentar o povo ali com essa água que saía da rocha. E Jesus Cristo faz isso, né? Ele é toda a nossa fonte aí de conhecimento do Evangelho. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se nesse caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então, mostra mais uma vez aqui o povo reclamando sobre a vida que eles tinham, né, no Egito, que era muito melhor do que aquela vida que eles estavam tendo ali no deserto. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Então eles reclamavam tanto, ficaram reclamando tanto, que o Senhor mandou essas serpentes aí para morder todo esse povo que ficava reclamando. E pelo que o povo foi a Moisés e disse: pecamos porquanto falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Então, mais uma vez, além das murmurações, desta vez aqui o Senhor enviou as serpentes para poder aí morder esse povo, e ele estava falecendo, o povo estava morrendo, onde eles pediram para que Moisés orasse para que essas serpentes parassem de morder eles. E mais uma vez foi o que aconteceu. Moisés orou ao Senhor pedindo para que isso terminasse. E aí disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e ponha sobre uma haste, e acontecerá que tudo que for mordido e que olhar para ela viverá. Então, todas aquelas pessoas que olhassem para essa serpente, eles seriam salvos, eles não morreriam. E Moisés fez uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste, e acontecia que, se alguma serpente mordesse alguém e ele olhasse para a serpente de bronze, ficava vivo. Então, essa imagem aí à direita é bem conhecida, né? Uma serpente de bronze aí realizada por Moisés, a pedido do Senhor, para que todos aqueles que olhassem para a serpente fossem curados e fossem protegidos contra a morte, né? O próximo tópico é coisas pequenas e simples. Para encerrar, o elder L. Whitney Clayton, ele falou sobre um bispo que aconselhou membros da ala que enfrentavam uma série de desafios difíceis na vida. Com muita frequência, ele aconselhava os membros a voltar aos hábitos simples de fé, como estudar o livro de Mórmon, pagar o dízimo e servir na igreja com dedicação. No entanto, frequentemente a reação dos membros era de ceticismo. O que essas coisas têm a ver com os problemas que eu estou enfrentando? As pessoas que fazem essas coisas pequenas e simples, ou seja, que são obedientes em coisas aparentemente pequenas, são abençoadas com fé e forças maiores do que esses atos de obediência em si, e que, na verdade, podem parecer não ter nada a ver com eles. Então, esse princípio de obediência, esse princípio de você fazer as coisas pequenas e simples na sua vida, vai te abençoar nos momentos de desafios, nos momentos que você passar por provações. Você, ao realizar as coisas pequenas e simples, o Senhor vai abençoar a sua vida, e isso vai fazer uma grande diferença.
né? Servir servir ao próximo, pagar o dízimo, ler as escrituras, servir na igreja, atos de caridade, todos esses atos pequenos e simples fazem uma grande diferença na nossa vida. Então, esse é o último tópico da lição do Vem Segue-me dessa semana, que a gente possa aplicar as coisas pequenas e simples. Eu gostaria que você comentasse aqui qual foi a parte que mais te chamou a atenção, qual foi a lição que você mais gostou desses tópicos do Evangelho do Vem Segue-me dessa semana. Deixe aqui o seu comentário, o seu testemunho. A próxima aula nós vamos falar sobre Deuteronômio, nós vamos entrar já no livro de Deuteronômio, e eu convido você a estudar esse capítulo, esse livro de Deuteronômio, e nós estudaremos esses tópicos aqui relacionados abaixo. Muito obrigado a todos, eu convido você a estar aqui conosco na próxima semana, e por favor, deixe aqui o seu comentário. E quais são as coisas pequenas e simples que você tem feito na sua vida e que fez uma grande diferença? Deixe aqui nos comentários. Muito obrigado a todos, um forte abraço, até a semana que vem. Compartilhe a mensagem. Até mais, tchau, tchau.